Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande alegria que estamos nessa noite de quarta-feira, realizando esse estudo, o estudo do Evangelho, o estudo das obras da doutrina espírita. É uma grande alegria para mim, em especial, falar através desse Facebook, do Centro Espírita Esperança de Luz, casa que me acolheu com o coração, que continuamos a trabalhar juntos, mesmo no período da pandemia. O nosso amor, os nossos pensamentos continuam sintonizados com a casa. Gostaria também de agradecer a generosidade do Carlos, que lembrou do nosso nome para substituir o orador da noite. Com certeza não será um estudo de tão bom nível como o nosso irmão iria apresentar, mas realizaremos um esforço de tentar nos superar para poder, como intérpretes, propor o tema da noite, que é na hora da assistência. Esse tema foi proposto, ele é na verdade um capítulo, o capítulo 31 do Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, sobre a inspiração do Espírito Emmanuel. E esse capítulo em especial vai nos falar da caridade. E nós vamos então aqui trabalhar alguns conceitos da caridade, conceitos que tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, mas trabalhar na essência a necessidade da caridade moral, ou da caridade também conhecida como essencial. Evidentemente, não desvalorizando a caridade material, mas trabalhar, o texto nos propõe a fazer esta reflexão para dentro, para que possamos então seguirmos os propósitos, os desafios que Jesus nos deixou quando aqui esteve. Então eu vou fazer assim, vou fazer a leitura desse capítulo, pausado, vai estar aí no slide, se vocês quiserem acompanhar comigo, e depois eu vou fazer alguns comentários. E vou também, mais para metade, falar sobre um texto do livro Vinho de Luz que tem como título A Caridade Essencial, que é também muito bacana. Como sempre fazemos, aqueles que desejarem colocar o seu copo de água, vamos fazer uma prece de abertura. Primeiro agradecendo a Jesus Cristo, a essa divina oportunidade do reencontro com os trabalhadores desta casa, com aqueles que estão nesta página, neste momento, assim como nós, com uma grande saudade de Jesus. E nos reunimos então nesta quarta-feira para estudar. Que possamos, como intérpretes, sermos o mais fiel possível aos ensinamentos de Jesus Cristo, aos ensinamentos propostos pela doutrina espírita. E pedimos aos benfeitores que tire dos nossos corações qualquer sentimento de orgulho, de vaidade, por um pseudo-conhecimento que ainda não temos, porque somos aprendizes do Evangelho, somos crianças espirituais. Agradecendo a Jesus, aos benfeitores da casa, a essa divina oportunidade de servir. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em nossas consciências, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então começar, meus irmãos e irmãs. Eu vou mudar aqui, que eu faço uma apresentação baseada num slide. Eu vou dar uma mudadinha aqui. Então, apenas repassando.
Estamos falando sobre um capítulo do Livro da Esperança de Francisco Cândido Xavier sobre a inspiração do Espírito de Emmanuel. Esse livro, ele toda introdução de um texto, ele faz sempre duas referências. A primeira referência ele faz com relação a uma passagem do Novo Testamento. Temos aqui Lucas 14:13. E temos uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. Então essas são as duas referências que esse capítulo nos traz, que são referências que giram em torno do cerne do texto. Então eu vou passar aqui o texto, acho que está dando para ler todo mundo aí, nós vamos fazer uma leitura em conjunto, eu e vocês, tá bom? Aqueles que quiserem acompanhar seria muito legal. Então vamos ao texto. Diz assim: nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo, que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhe podemos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciamos respirar-lhes um ambiente doméstico, afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Em lhe servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com laneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se algum deles, depois de atendidos, voltarem a nova solicitação, recordemos os filhos queridos, quando nos pedem repetição do prato, e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaproveitar-lhes o concurso valioso. Nós, que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. E concluindo, eles não são apenas nossos irmãos, são convidados do Cristo em nossa casa, pelos quais encontremos
ensejo de demonstrar carinho e consideração para com ele, o Divino Mestre, em pequenos gestos de amor. Muito bonito o texto, né? Esse texto realmente nos leva a uma infinidade de reflexões que nós vamos trabalhar durante a noite. Na verdade, antes da gente começar essas reflexões, eu vou pedir para o Luiz César, que está aqui do meu lado, para que através da música nós possamos nos pacificar ainda mais e aproveitarmos esta noite de estudos, tá bom? Luiz César, você vai tocar o que para nós hoje? Então, hoje eu vou tocar a música A Fênix, do grupo Rosa de Saron, que é uma música que a gente já toca nas palestras, né? E aí a gente está agora no céu, tá? E aí a gente vai aproveitar e tocar essa aqui. Perfeito. Esgote o meu tempo, vejo o relógio voltar, me dê por vencido e eu voltarei a voar. Não deixo a chama me incendiar. A morte é apenas um passar, que o fogo que me envolve me consome, renova o meu ser, sempre a vida em mim. Em meio às minhas cinzas, eu desperto do chão do deserto, nasce uma rosa outra vez. Esgote o meu tempo, vejo o relógio voltar, me dê por vencido e eu voltarei a voar. Não deixo a chama me incendiar. A morte é apenas um passar, que o fogo que me envolve me consome, renova o meu ser, sempre a vida em mim. Em meio às minhas cinzas, eu desperto do chão do deserto, nasce uma rosa outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Em meio às minhas cinzas, eu desperto do chão do deserto, nasce uma rosa outra vez. Obrigado, Luiz César. Muito bonita essa música, né? Desse conjunto chamado Rosa de Saron. Então, na verdade, como eu havia dito inicialmente, o texto ele tem como seu alicerce principal a caridade. E eu vou passar aqui para vocês, então, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a questão 886, que é exatamente a definição de caridade. Essa questão é assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então os Espíritos respondem: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Bom, evidentemente que a gente percebe nessa definição dada pelos nossos irmãos espirituais que benevolência
indulgência e perdão são sentimentos vinculados à caridade moral, ou vou chamar aqui da caridade essencial. Porque, na verdade, a caridade moral é um pouco diferente da caridade material. Porque a caridade material é importante, é um ato de dar, mas é um ato de dar uma coisa que não necessariamente é sua. Vou explicar. Você pode receber a doação de alguém de um mantimento e doar na casa espírita. Mas a caridade moral preconiza-se 3 sentimentos que são um corolário e a base do verdadeiro sentido da caridade. Porque ela traz a questão da benevolência para com todos, ou seja, você tem que procurar ser bom para as pessoas, independente se essas pessoas se relacionam com você, se elas fazem parte do seu núcleo familiar. Elas induzem e nos conclamam a sermos indulgentes, ou seja, indulgência não é necessariamente perdão. Indulgência é aceitar, não criticar, não julgar as imperfeições dos outros. Então, quando eu sou indulgente, eu passo a ter uma percepção que o outro, ele tem defeitos, ele tem qualidades, e eu, por ser indulgente, eu sou conclamado a respeitar o outro da forma que ele é. E o perdão das ofensas, o convite de Jesus, que nós devemos perdoar, porque nós precisamos do perdão. Então nós temos aqui muito claro que a caridade moral, ela exige um esforço muito maior, pessoal, do ponto de vista de transformação interior, do que a caridade material. E a caridade moral vai exigir de nós o aniquilamento de algo que mais dificulta a evolução do homem na Terra, que é o orgulho, que é a vaidade. Porque a pessoa que se propõe a potencializar, a ser generoso moralmente através da caridade, ele precisa, em primeiro lugar, iniciar um processo de esquecimento próprio, o esquecimento da sua persona, o esquecimento do orgulho, da vaidade. Por quê? Porque eu não consigo avançar na caridade moral se eu não me proponho fazer uma reforma moral. A caridade moral é diretamente proporcional à minha capacidade da minha reforma interior. E essa é a nossa grande dificuldade dentro das religiões, dentro, de uma certa maneira, do meio espírita. Porque no campo do conhecimento, nós temos muita facilidade de conhecer. Mas quando nós precisamos transformar esse conhecimento em sentimentos e atitudes, eu deixo muitas das vezes que o homem velho assuma um papel de protagonismo da minha vida. Então, eu lembro de uma história muito interessante, que um homem que vivia aqui na Terra era muito bom, gostaria muito de ser santo. E ele então resolveu se afastar da sociedade, foi para um local ermo, e ele achava que ele ficando isolado da sociedade, ele iria conseguir, durante um determinado período de tempo, se tornar santo. O diabo, sabendo do seu intento, acha-o e todo dia passa a atestá-lo.
todo dia passa a tentá-lo. Naquelas paixões mais inerentes à personalidade humana, os vícios, o poder, a riqueza, a luxúria e tudo aquilo que está vinculado ao orgulho e à vaidade e que aprisiona o homem ou impossibilitaria o homem de se tornar um santo. E assim aconteceu sucessivamente por 20 anos. Todos os dias o diabo ia aonde o homem estava e lhe oferecia todas essas facilidades, entre aspas. Ao fim de 20 anos, o diabo desistiu, porque viu que não conseguiria, de forma nenhuma, demovê-lo daquelas atitudes. E quando o diabo vai se afastando do homem, o homem ajoelha no chão, levanta as mãos para os céus e fala: Jesus, hoje eu me tornei um santo. Quando ele fala isso, o diabo para, olha para trás e fala: agora ele deu a abertura necessária para me tentá-lo. Moral da história. Ou seja, quando nós achamos que estamos muito próximo da perfeição, quando nós nos achamos superiores a todas as coisas, muitas das vezes o nosso orgulho faz com que abra-se uma porta e aí nós temos as grandes dificuldades e as grandes quedas da humanidade. Então, é muito importante que nós espíritas, que somos conhecedores da doutrina, devemos estar muito atentos à máxima que para que eu possa realizar a caridade moral, eu tenho que iniciar um processo de adormecimento do meu orgulho. E isso é difícil à beça, porque nós temos uma característica de querermos dominar ou fazer com que todas as pessoas que estão no nosso entorno sejam extensão dos nossos gostos, sejam extensão das nossas ideias, e que essas pessoas que não, porventura, estejam predispostas a fazer, a sentir aquilo que nós estamos sentindo, essas pessoas devem ser excluídas. Porque uma das grandes dificuldades para a caridade no meio espírita é o sentimento de alteridade. Porque quando nós não verdadeiramente começarmos a entender que as nossas diferenças são matéria-prima para a construção de um novo mundo, nós estaremos ainda dando passos muito lentos para a harmonização do nosso meio. Porque nós queremos que as pessoas sejam iguais. Nós queremos padronizar as pessoas. Acontece isso na casa espírita. Acontece isso nos trabalhos mediúnicos. Cada médium é único. Cada médium tem uma característica. Cada médium tem uma percepção. Cada médium tem um sentido mais aguçado. E o que nós muitas das vezes queremos? Que todos os médiums sejam iguais. Todos os médiums tenham a mesma reação. Se nós somos diferentes, teremos resultados diferentes. Então, Bezerra de Menezes nos convida no livro Atitude de Amor, e ele deixa muito claro em um dos seus capítulos, que as casas espíritas são locais onde nós devemos deixar que as pessoas potencializem aquilo que elas têm de melhor. E que nós sejamos indulgentes para que essas não qualidades. Porque todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. E o texto também nos conclama, e Jesus, de uma forma muito enfática, em Mateus capítulo 25, versículo 35 a 45,
Jesus nos convida a um outro olhar. Porque nós também ainda temos uma característica natural da nossa pequenez, é querermos definir quem precisa de ajuda. E Jesus, nesse capítulo, convida, quando ele diz que nós devemos sempre auxiliar aquele que tem fome, aquele que tem sede, sem querer pré-estabelecer condições para isso. Porque ele diz, toda vez que nós demos comida a quem tem fome, água a quem tem sede, toda vez que nós acolhermos os necessitados, é como se a ele tivesse acolhendo. Olha a nossa responsabilidade como cristãos. Toda a caridade que nós colocarmos para os nossos irmãos é como se estivéssemos colocando para o próprio Cristo. Então nós estamos servindo o Cristo. E o convite de Jesus é para que nós também comecemos uma nova fase da maioridade espiritual, porque todos nós sabemos que o planeta já está numa transição planetária que vai ocasionar uma mudança vibracional de um planeta que está se passando por uma metamorfose de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso está acontecendo concomitantemente. E chegará um final de um ciclo em que a condição vibratória na Terra só será possível para nós, espíritos reencarnantes, se nós já tivermos absorvidos, não só no campo cognitivo, mas no campo sentimental e no campo de atitudes, a proposta de Jesus. Termos a caridade essencial como algo inerente à nossa personalidade. Que essa caridade que é feita na casa espírita possa ser feita também fora da casa espírita. Há uma passagem muito bonita de São Francisco de Assis. Francisco de Assis foi muito criticado pela igreja, porque num determinado momento da vida dele, ele renunciou aos bens materiais, né? A proposta dele à época era que a igreja não precisava de recursos materiais, porque quando Jesus pediu a Pedro e disse a Pedro que edificarei sobre ti a minha igreja, Jesus não estava de forma direta pedindo que Jesus construísse templos de pedra para adorar a Deus. Porque penso, guardado a quem pensa ao contrário, Deus não precisa da nossa adoração, porque Ele nos ama incondicionalmente. Toda a mensagem de Jesus foi feita em código ao espírito imortal, não ao homem de carne. Porque a mensagem de Jesus é atemporal. Todo o seu ensinamento vai passar milhares de anos e eles estarão impregnados do nosso DNA espiritual. Mas a nossa percepção, à época e até hoje, era exatamente o quê? Vamos construir templos de pedra que são necessários. Não estou questionando criação de igrejas, não é isso que eu estou falando. Mas a mensagem de Jesus era: Pedro, vou edificar sobre ti a minha igreja. Ou seja, faça do seu templo, faça da sua alma a minha igreja. Que os meus ensinamentos, que aquilo que você viu eu realizar, que você possa realizar também. Inclusive, indo aos que estavam necessitados.
Porque nós ainda temos uma cultura herdada da cultura hebraica, que lembra-se que naquela época os sacerdotes não iam onde estavam os doentes, e nem os doentes iam para onde eram os templos. Porque os sacerdotes não queriam ficar com os doentes, porque eles achavam que se tocarem um doente se tornavam impuros. E Jesus veio trazer um outro paradigma. Que as atividades da casa espírita, claro que estamos vivenciando uma época de pandemia, e os cuidados são necessários, mas os cuidados são necessários neste momento, mas eu tenho certeza que num determinado tempo a situação vai melhorar. Mas aonde fazer a prática espírita? Aonde fazer a atividade da caridade essencial? Com certeza dentro da casa espírita, mas também fora da casa espírita. E começando dentro do nosso núcleo familiar, que nós também às vezes esquecemos disso, que nós temos que fazer a extensão da caridade que nós realizamos na casa espírita, que a nossa casa seja também essa extensão deste movimento de transformação moral. Então, voltando a Francisco Xavier, o que aconteceu? Ele então fez um movimento dentro da igreja e começou a juntar adeptos, que esses adeptos deveriam fazer o que ele fez, renunciar a todos os bens materiais e viver de forma mais simples. Então ele plantava a comida que ele comia, ele não gastava com roupas. Depois de passar alguns anos, ele começou a perceber que alguns dos irmãos começaram a se cansar desse desapego aos bens materiais. E alguns irmãos começaram a se desligar da ordem por essa desmotivação, a esta falta de contato com o mundo material. E ele então entra num processo de depressão muito chateado e vai procurar uma grande amiga, que era uma irmã de caridade chamada Irmã Clara, e ele vai então procurá-la, vai falar com ela sobre a tristeza. Como ela viu ele chegando, ela falou com ele: Francisco, eu já sei por que seu coração está assim. Ele ficou estupefato. Como? Se eu não falei nada? Você está assim porque você é muito apegado aos bens materiais. E ele teve um choque. Como ele era apegado aos bens materiais se ele renunciou todos os bens materiais? E ela disse: você só se esquece que a sua tristeza é proveniente da não compreensão, da não caridade com os seus irmãos que resolveram não fazer o que você quer que seja feito. Então você está decepcionado porque você não está sendo caridoso. Você acha, a sua vaidade, o seu orgulho, acha que todo mundo tem que achar o que você faz, o que você acha. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Quantas das vezes dentro das organizações religiosas nós exigimos que as pessoas que não se adequem ao nosso formalismo, que elas sejam retiradas. Conheço experiências de casas espíritas que expulsaram médiuns porque não estavam de acordo com o mentor da casa, que através do médium estava pré-determinando uma organização rígida e que estipulou então que quem não se enquadra está fora. Eu pergunto para vocês, isso é caridade moral? Isso é caridade essencial? Esta é a proposta do Cristo? A grande pergunta, o grande desafio é quando acontece alguma coisa para você, que seja no âmbito familiar, que seja no âmbito profissional, que seja dentro da casa espírita, a pergunta que você tem que fazer para você e não é para o seu irmão é: o que eu faria
neste momento, se fosse o Cristo? Qual seria a minha reação? Qual deve ser a minha atitude? Qual é a proposta do Evangelho de Jesus para mim? Porque se o irmão de jornada não quer seguir, não quer aprender, não quer sentir, não significa que ele seja um inimigo. Então a proposta de Jesus na caridade essencial é a caridade que deve ser estrita, fiel ao Evangelho. Eu, antes de fazer uma outra leitura que eu gostaria de passar para vocês, eu vou pedir para o Luiz César tocar mais uma musicazinha para a gente. Pode ser? É VaptVupt. Qual é a música, Luiz César? Essa música chama Latitude e Longitude, também é desse grupo Rosa de Saron, do grupo Rosa de Saron, e é uma música muito bonita, fala sobre os caminhos, né, que a gente vai tomando ao longo da vida. Essa música, então, ela é assim, ó. Pra quem fugiu até que eu ando bem, não esqueço às vezes onde guardei o olhar e amarro as memórias em um abraço dado, cobertor. Não há nada errado aqui, só o frio e eu. Se for assim, eu fico aqui, serei então os passos dos caminhos que eu caminhei, por onde andei, que vivi. Lembrarei dos pés que andavam e agora pairam pelo ar, sem ao menos saber quando vão se encontrar. Então caí, descaminhei, porque parei de andar por onde andei. Quem fugiu até que eu ando bem, só não esqueço às vezes onde guardei o olhar e amarro as memórias em um abraço dado, cobertor. Não há nada errado aqui, só o frio e eu. Se for assim, fico aqui, serei então os passos dos caminhos que eu caminhei, por onde andei, que vivi, e lembrarei dos pés que andavam e agora pairam pelo ar, sem ao menos saber quando vão se encontrar. Então caí, descaminhei, e parei de andar por onde andei. Muito bom, né? Muito legal. Obrigado, Luiz César. Eu vou fazer então uma leitura aqui com vocês. Tá no livro Vinha de Luz. O título é Caridade Essencial. Eu achei sensacional.
De repente muitos de vocês já até leram, né? Mas vamos ler junto, pausadamente, compreendendo a vibração que a palavra quer emanar, porque as palavras de Jesus, e hoje eu entendo por que ele não escreveu nada, porque as palavras de Jesus, elas têm uma dimensão vibracional própria, quando aquele que fala sintoniza-se com a vibração. Então eu queria ler para vocês esse texto e depois fazer uns comentários e chamar o Luiz César para cantar mais uma música. Pode ser? Vamos fazer junto? Vou passar aqui. Olha o texto, que interessante. Vamos nos deliciar com esse texto fantástico de Francisco Cândido Xavier, sob a inspiração do Espírito Emmanuel. Olha que lindo. Caridade essencial. É a caridade, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João. Vamos ao texto. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade, generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. E vamos ler com atenção o item 5. Olha que coisa bacana. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Vou repetir. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos
nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Amigos, irmãos, o que fica forte aqui? Aquilo que a gente sempre observa. A única revolução possível é dentro de nós. O convite de Jesus é parar de vigiar a vida do outro. É querer transformar as pessoas, as estruturas, como se fossem filiais dos seus desejos. Que cada um faça a sua parte. Que cada um comece a única e verdadeira revolução que seja dentro de cada um de nós. Porque esse é o convite de Jesus, porque o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O seu primeiro objetivo é aprimorar o seu reino. O seu maior objetivo é ser o reflexo de Deus, o mais perfeito reflexo de Deus possível. Então, todo este movimento inicia por um ato pessoal, intransferível, de você resolver modificar-se. As mãos que se oferecem para o trabalho não devem ter tempo para olhar as mãos alheias. Faça você a diferença. Seja você protagonista da sua história. Seja você um servidor do Cristo, auxiliando os seus irmãos sem nenhum tipo de preconceito. Se propondo a fazer, se propondo a agir, seguindo o único mandamento proposto por Jesus. Ame incondicionalmente a Deus sobre todas as coisas e procure amar com indulgência o seu próximo, como você gostaria de ser amado. O convite de Jesus é um convite simples, porque ele não pediu muita coisa para nós, não. Ele só pediu para você fazer o que está sobre o seu controle. O que está sobre o seu controle? É a sua vida. Ele não pediu para você gerenciar o universo. Ele não pediu para você gerenciar a casa espírita. Ele não pediu para você gerenciar a sua família, o seu ambiente profissional. O único convite de Jesus era: faça a tua parte. Faça a tua parte da construção, porque você é um co-criador do universo. Assim como está em Gênesis, Bereshit bara Elohim, et hashamayim nevetares. No princípio criou deuses para plasmar o universo. Deus só pede que você faça a sua parte na criação. Que você faça uma transformação do seu potencial divino, que é Deus, na obra da construção do universo. Vou pedir para o Luiz César tocar mais uma música e vou fazer a leitura de um poema que eu acho muito bonito. Um poema de Alta de Souza, Consolo Supremo. Luiz César, o que você vai tocar aí para nós? Agora eu vou tocar uma música que a gente já não toca tem um tempo nas palestras, né? Que é uma música que ela tem um significado bonito de amizade. Não é uma música religiosa, né? Ela é uma música infantil, mas que reflete esse espírito. Essa música chama Amigo, Estou Aqui. Amigo, estou aqui.
Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, nunca se esqueça o que viu de mim, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, nunca se esqueça o que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, nunca se esqueça o que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Bonitinha música, gostosa, né? O nosso amigo Jesus está aqui, né? Muitos dizem que Jesus um dia vai voltar. Eu imagino que ele nunca nos deixou. Porque nós temos que começar a entender o Cristo não como uma pessoa, mas o Cristo como um irmão nosso espiritual. Esse Espírito que desceu dos mais altos, das mais altas esferas, e até hoje deixa no orbe planetário, na Terra, as suas vibrações amorosas. E eu gostaria então de pedir permissão para vocês fazer uma leitura de um poema de Alta de Souza que está no livro Horto. E este poema chama-se Consolo Supremo a quem sofre, porque disse Jesus: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E o poema diz assim: os tristes dizem que a vida é feita de dissabores, e a alma verga abatida ao peso das grandes dores. Não acredito que seja assim como dizem não. Ai daquele que deseja viver sem uma ilusão. Se há noites frias e escuras, também há noites formosas. Há risos nas amarguras, entre os espinhos nascem rosas. E rosas também cobriram o lenho santo da cruz, quando os espinhos cingiram a cabeça de Jesus. Rosas do sangue adorado, fonte de graça e de fé, brotando do rosto amado do Filho de Nazaré. Ó alma triste e chorosa, como uma dália no inverno, despe da mágoa trevosa o negro silício eterno. Enquanto vires estrelas do céu no imenso sagrário, na terra florestas singelas e uma cruz sobre o Calvário. Enquanto mansa pousar a prece nos lábios teus e souber murmurar com as mãos unidas, meu Deus, não digas que a luz vieste para chorar e sofrer, e como a plantinha agreste, sonhar um dia e morrer. Não digas, pobre querida, mesmo se a dor te magoa,
é sempre feliz na vida a alma que é pura e boa. Graças a Deus. Lindo, né? Esse poema de Alta de Souza. Bom, meus irmãos e irmãs, estamos partindo para a parte final. Eu gostaria de fazer uma sugestão que aqueles que puderem, leiam depois a Instrução dos Espíritos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, o item 9, que fala sobre a caridade material e a caridade moral. E aqui ele faz uma diferenciação sobre as duas e fala sobre a importância do amor para a construção dessa caridade. Esse texto é pela irmã Rosália, texto escrito em Paris em 1860. Então eu convido a vocês a fazer, tá bom? Antes da prece final, vou pedir então para o Luiz César cantar mais uma música para a gente, a sua escolha, e vamos fazer a prece para as pessoas que desejarem, as pessoas que estão doentes, aos necessitados, tá bom? Vou tocar uma música que chama Galhos Secos, é uma música de um grupo. Essa música já é bem antiga, né? Mas foi regravada pelo Oficina G3, que é um grupo protestante, né? E essa música conta um pouquinho dessa relação que a gente tem com Deus, né? Como é que Deus está na nossa vida o tempo todo. A música é mais ou menos assim. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor na brotar. Olhai, olhai no céu, os lírios crescerão nos campos, e o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria. Obrigado, Luiz César. Irmãos, estamos partindo então para a parte final, agradecendo imensamente a generosidade aí do Carlos, essa possibilidade de estar falando para vocês, dessa casa tão gostosa, tão carinhosa. E aqueles que desejarem nesse momento pensar em alguém que esteja doente, vamos entender que o pensamento é o grande potencializador da transformação do fluido cósmico universal nos medicamentos para os nossos irmãos que estão doentes, que seja no campo material, que seja no campo emocional, que seja uma dificuldade espiritual qualquer. A proposta de Jesus é lembrar que só existe uma única força no universo, que é o amor. E que esse amor está disponível a todo momento para a nossa vida. E que esse amor não tem preço.
ele é dado de forma incondicional para todos nós. Pede que apenas nós podemos usar o nosso pensamento para plasmar. Então vou pedir para que vocês nesse momento, fixados na figura do Mestre Jesus, que esteve conosco fisicamente e com a sua perfeição, Jesus, como médium de Deus, veio nos trazer a mensagem sublime do amor, da esperança, da paz, na certeza que não estamos sós. Neste momento, nos sintonizamos com os nossos corações irmanados, com as nossas vibrações direcionadas aos doentes, aos aflitos, que possam também essas vibrações serem direcionadas aos nossos companheiros da casa que desencarnaram e que hoje estão deste lado, continuando o seu trabalho da caridade moral. Aproveitamos nesse momento para dizer que estamos com saudade deles, sim, mas estamos felizes porque retornaram à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nos recordamos então de Jesus no monte, quando ele nos trouxe o Sermão da Montanha, trazendo-nos a primeira vez as bem-aventuranças dos aflitos, dos que sofrem. Reúne então Jesus no monte, milhares de pessoas cercam Jesus. Um jovem se aproxima do Nazareno, toca em suas vestes e diz: Rabi, ensina-nos a orar. Jesus abre os braços e diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, e não a nossa, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vós sois o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, já passamos da hora, 2 minutinhos. Muito obrigado, tá? Estou muito contente por essa oportunidade de nos reencontrarmos, mesmo virtualmente. Tenho certeza que em breve estaremos mais juntinhos fisicamente. Luiz César vai tocar uma última música aí, já passamos da hora, eu sei, mas é tanta saudade de vocês que a gente fica à vontade de ficar aqui a noite inteira. Vou tocar o refrão de uma música que também é do Rosa de Saron, chama Sem Você, fala da vida com Jesus, né? Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você, sem você. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus.
Agosto nós voltamos, temos uma outra palestra agendada aí para agosto, tá bom? Tchau.